Olá, turma. Vamos apresentar um modelo probabilístico que serve para modelar fenômenos aleatórios que seguem uma distribuição de probabilidade contínua. Tá? O modelo que vamos ver é o modelo normal, que serve para variáveis aleatórias contínuas. Tá? Vamos começar falando para que servem esses modelos de probabilidade. Os fenômenos aleatórios, eles podem ser representados por variáveis aleatórias, que podem ser de dois tipos. Podem ser variável aleatória discreta ou variável aleatória contínua. As variáveis discretas, elas assumem valores num conjunto de pontos e geralmente está associada a contagens, tá? Número de vezes que um determinado evento ocorreu. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4. Número de faltas. Número de disciplinas matriculadas. Número de vendas do iPhone 15, tá? Durante esse mês de setembro. Aí a gente conta, tá? É uma variável discreta. A variável aleatória contínua, ela modela fenômenos que assumem valores no intervalo contínuo, tá? Geralmente está associada a medições, como altura, como peso, tudo que a gente for poder medir de forma contínua vai ser uma variável aleatória contínua. Então, temos esses dois tipos de variáveis, tá? Que representam os fenômenos aleatórios. E esses modelos probabilísticos, eles vão servir para calcular probabilidades ou chances de ocorrência para eventos, né, resultados desse fenômeno de interesse que a gente está analisando. Existem dois modelos principais que são muito utilizados. Um é o modelo binomial, que ele é útil para variáveis aleatórias discretas, tá? E o outro é o modelo normal, que ele é útil para modelar fenômenos expressos através de variáveis aleatórias contínuas. Hoje a gente vai apresentar aqui o modelo normal, tá? Vamos dar um exemplo inicialmente. A gente observa o peso em quilogramas de 1.500 pessoas adultas, selecionadas ao acaso em uma população. A gente observa aqui, que a distribuição do peso é aproximadamente simétrica em torno desse valor médio central, que é em torno de 70 quilogramas. A maioria dos valores estão dentro desse intervalo, entre 55 e 85 quilos, tá? Quase 88% dos dados estão dentro desse intervalo. E existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48 quilos, tá? E acima de 92 quilos. Tá? Esse é um exemplo de uma variável que tem um comportamento que a gente pode dizer que segue aproximadamente uma distribuição de probabilidade normal, que é a que a gente vai apresentar. Tá? Então, vamos definir a variável aleatória x, que é o peso em quilograma de uma pessoa adulta da população, e a distribuição dos valores, dos pesos dessa variável tem esse comportamento que parece uma curva, tá? Que parece um sino. Tá? Essa curva contínua da figura denomina-se curva normal. Essa parte aqui vermelha. Tá? Essa distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidade. Por quê? Porque muitos fenômenos se comportam como uma distribuição normal, ou então exatamente, ou então de forma aproximada,
Então, muitos fenômenos que a gente observa na prática, eles são aproximadamente normais. Essa distribuição normal, ela pode ser utilizada para calcular de forma aproximada probabilidades para outras distribuições, como, por exemplo, a distribuição binomial, que é discreta. Então, qualquer uma outra variável aleatória que siga uma outra distribuição de probabilidade que não seja normal, e se o tamanho da amostra for muito grande, então a gente pode aproximar essa outra distribuição de probabilidade através de uma normal. Então a gente vai poder utilizar a distribuição normal para calcular probabilidades para outras distribuições, se o meu tamanho de amostra for grande. E além disso, o objetivo principal da gente aqui é fazer inferência estatística. Ou seja, a gente vai obter uma amostra e a partir dessa amostra a gente vai procurar generalizar os resultados da amostra para toda a população. Isso aqui é fazer inferência estatística, é uma generalização, tá? E toda a inferência estatística clássica, ela é desenvolvida com base na distribuição de probabilidade normal. Então, por essas três características, a distribuição normal, ela é uma das mais importantes distribuições de probabilidade contínua, tá? Ela tem uma função de densidade de probabilidade, que depende dos parâmetros, depende da média, μ, da população, e da variância, σ2 da população. E ela tem essa expressão aqui, mas a gente não vai se preocupar com ela. Essa expressão descreve aquela curva da distribuição normal, tá? E a gente usa essa função para calcular probabilidades, tá? Para a variável aleatória x. No entanto, a gente não vai precisar utilizar essa função, porque a gente tem uma tabela, tá, da distribuição normal que vai poder ser utilizada para essa necessidade, tá? A gente pode observar que μ é a média da variável x, que pertence aos reais, pode ser valores negativos ou positivos. σ2 é a variância da variável x, que é maior que zero, tá? E a gente vai usar essa notação aqui. Quando a gente tiver uma variável aleatória x, que se comporta como uma distribuição normal, a gente vai dizer que x segue uma distribuição normal com média μ e variância σ2, tá? Essa é a notação que a gente vai utilizar para falar da normal, tá? Propriedades da distribuição normal. Ó, a média é μ, como a gente já tinha falado, e a variância é σ2, tá? A distribuição é simétrica em torno de sua média, ou seja, esse lado abaixo de μ é exatamente igual ao lado acima de μ, tá? A área total abaixo da curva é igual a 1, porque representa uma probabilidade. Então, se a gente olhar toda a área abaixo da curva, ela vai valer 1, tá? A função, essa função f de x, que foi apresentada no slide anterior, se a gente tender para menos infinito, ela se aproxima de zero. Ela tende ao eixo do x. E se for para mais infinito, também. Então, ela se aproxima bem do eixo do x, mas sem nunca tocar, tá? No ponto μ, esse é o ponto máximo, né? X igual a μ é o ponto máximo. E quando eu tenho μ menos sigma e μ mais sigma, a minha curva, que ela
é convexa até aqui, nesse ponto ela passa a ser côncava. Aí, como ela é simétrica, nesse outro ponto vai passar a ser convexa novamente. Tá? Ela muda a concavidade. Essa é a característica da distribuição normal. Tá? Então, eu estou mostrando aqui nesse slide a diferença entre duas normais com mesma variância e médias diferentes, tá? Eles têm esse comportamento, a gente vai poder dizer que a média da variável x2 é maior do que a média da variável x1, tá? Já a influência da variância na curva normal, ela pode ser representada dessa forma, ó. Ela está com a maioria dos valores espalhados aqui nessa variância maior, tá? Sigma 2, e quando a variância é menor, a grande maioria dos valores estão mais próximos da média, quando a variância é menor. A maioria dos valores estão mais concentrados ao redor da média, tá? Essa é a diferença entre sigma 2, 2 e sigma 2, 1. Tá? A variância da curva azul é maior do que a variância da curva vermelha. Tá? E o nosso problema, a gente utiliza essa função de distribuição de probabilidade normal para calcular probabilidades de interesse. Tá? Por exemplo, eu tenho uma variável z e eu quero saber a probabilidade dessa variável estar entre os valores a e b. Tá? No nosso caso, essa probabilidade ela é calculada por essa área abaixo da curva e limitada na parte inferior por A e na parte superior por B. Tá? Então, a probabilidade de estar entre A e B é dado por essa área que está achuriada aqui. Tá? No nosso caso, essa variável Z, ela segue uma distribuição normal onde a média é considerada 0 e a variância é igual a 1. Essa é a distribuição normal padrão que está tabelada. Tá? Vamos lá. Então, nessa tabela da distribuição normal padrão Z, com média 0 e variância 1, ela me dá a probabilidade da variável z ser menor ou igual que esse z pequeno, esse z minúsculo. Então, é toda essa área aqui abaixo de z. Tá? A tabela sempre me dá esse valor, que é o valor acumulado, da distribuição acumulada de menos infinito até z. Certo? Essa é a tabela da normal padrão. Ela está aqui, ó. A gente observa esse z aqui, nessa tabela nossa que tem 4 casas decimais, ele pode ir de menos 3,00, tá? Aí ele vai andando até 3,09, depois menos 2,9, 0. Então, a gente sempre tem aqui na coluna de Z, temos os valores de Z até a primeira casa decimal, tá? E aqui a segunda casa decimal na linha vertical, tá? Então, se a gente quiser probabilidade de Z menor ou igual que 1,47, a gente vai fazer o seguinte. Então, esse Z seria menos 1,47, tá? Aí eu vou descer aqui até menos 1,4, tá? E depois eu vou andar até o 7. Aí aqui está dizendo a probabilidade da variável normal padrão Z
ser menor ou igual que menos 1,47 vai ser igual a 0,0708. Esse é o valor da tabela que a gente vai aprender a usar, essencialmente nessa aula, tá? Aí aqui desse lado tem os valores negativos, tá? Isso é uma tabela única, vocês vão receber ela em breve, tá? E aqui os valores positivos, de 0 até 3,09, tá? Então, essa é a nossa tabela da distribuição normal que a gente vai utilizar nos nossos cálculos de probabilidades quando a variável seguir uma distribuição normal. Então, vamos lá, um exemplo, tá? Seja Z normal com média 0 e variância 1. Calcular probabilidade de Z menor ou igual que 0,32, tá? Aí é essa área aqui, ó, abaixo de 0,32, tá? Então, basta olhar a tabela da distribuição normal. Eu venho aqui, ó, 0,3 na coluna de Z, interseção com essa linha aqui, até o 2, 0,3, primeira casa decimal, 2, segunda casa decimal. 0,32, aí encontramos a probabilidade aqui, nessa interseção. 0,6255, ok? Então, é essa a probabilidade. A gente pode colocar em porcentagem, 62,55% da distribuição normal Z é menor ou igual que esse valor 0,32, tá? Então, outro exemplo, probabilidade de Z, agora ele quer maior ou igual que 1,5. Então, tem 1,5 aqui, eu quero a probabilidade ser maior, tá? Então, veja, quando eu quero a probabilidade ser maior, eu tenho que levar em consideração o evento complementar, porque toda a área abaixo da curva vale 1, tá? Toda essa área aqui abaixo da curva vale 1. E se a gente olhar esse lado de cá, que é a probabilidade de ser menor que 1,5, a gente faz 1 menos probabilidade de ser menor que 1,5, aí vai sobrar justamente a probabilidade de ser maior. É o que a gente vai ver. Probabilidade de Z maior ou igual que 1,5 é igual a 1, que é toda a área, menos a probabilidade de ser menor que 1,5, que é essa área que está em branco. E eu vou consultar na tabela da normal. Aí eu vou olhar 1,50 na tabela da normal e eu encontro essa probabilidade aqui, ó, 0,93. 1 menos 0,93 vai ser 0,0668. Então, essa área, a probabilidade de ser maior é 0,0668. Tá? Essa é a probabilidade. Quando a gente quer calcular a probabilidade de ser maior, a gente faz dessa forma, sempre tomando o evento complementar. Ok? E se a gente tiver entre um valor, entre um limite, entre um valor inferior e um valor superior, entre 0 e 1,71, então é essa área daqui, ó. Como é que a gente faz para calcular ela? Sabendo que a tabela da normal sempre me dá a probabilidade de ser menor. Então, eu tenho duas alternativas. Eu tenho a probabilidade de ser menor que 1,71 e a probabilidade de ser menor que 0. Tá? Então, essa área aqui do meio, do centro aqui, a gente pode dizer que é igual a probabilidade de ser menor ou igual que 1,71 daqui para baixo, tá? Menos a probabilidade de ser menor ou igual que 0. Quando eu subtraio essa parte, vai me sobrar justamente essa área do meio.
Aí, consultando na tabela da normal, φ de 1,71 menos o φ de 0 vai ser, vamos ver aqui, ó, na tabela da normal, ó, 1,71, o primeiro. 1,71, aí é 0,9564, tá? E o φ de 0,00 é 0,50, tá? Então, eu tenho as duas probabilidades. Aí, a gente pode dizer que esse valor é 0,9564 menos 0,5 é igual a 0,4564. Tá certo? Aí, agora, um outro exemplo, ó. Probabilidade de menos 1,5 menor ou igual que z, menor ou igual que 1,5, é essa área daqui, ó, entre um e outro. Aí eu vou pegar daqui para baixo, φ de 1,5 positivo, e depois daqui para baixo, φ de menos 1,5 positivo. Que está aqui, ó, probabilidade de z menor ou igual que menos 1,50, menos a probabilidade de z menor ou igual que menos 1,50. Aí a gente vai consultar a tabela da normal. Aí vai ser, vamos ver aqui, a tabela da normal, agora 1,50, 0,9332, tá certo? E menos 1,50, 0,0668, tá? Então, a gente vai fazer a subtração e vamos encontrar a probabilidade. 0,9332 menos 0,0668. Então, a probabilidade vai ser 0,8664, tá? Que é a probabilidade de estar entre esse valor inferior e esse outro superior, tá? Agora imagine o seguinte, que a minha distribuição normal, ela não tem média 0 e variância 1. Ela tem uma média μ qualquer e uma variância σ2 qualquer, tá? E a gente quer calcular a probabilidade de A menor que X menor que B, tá? Então, observe, como na tabela a gente só tem a normal padrão, média 0 e variância 1, a gente vai precisar fazer uma transformação, tá, dessa variável x para poder utilizar a distribuição normal padrão z. Tá? Tá até errado aqui essa palavra, né? Faltou o R. Isso foi um problema de digitação. Tá? A gente vai continuar usando a tabela. A gente tem uma infinidade de médias e de desvios padrões, mas a gente vai sempre utilizar a normal padrão, tá? E vamos fazer uma transformação da normal x, com média μ e variância σ2, para a normal padrão z, com média 0 e variância 1. A transformação é muito simples, é essa aqui, ó. Z vai ser igual a x menos a média μ dividido pelo desvio padrão, tá? Essa é a transformação que a gente vai fazer. Então, observe, se a gente quiser probabilidade de x entre A e B, e x tem normal com média μ e variância σ2, então a transformação vai ser A de A aqui, né? Eu vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Aqui também subtraio a média e divido pelo desvio padrão. E aqui também subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Essa parte do meio é a minha transformação z, ó, que está aqui, x menos μ sobre sigma. Então, agora eu já tenho a normal padrão. E eu vou calcular as probabilidades de estar entre esse valor e esse outro. Ok? Vamos lá, dar um exemplo.
probabilidade de 6 menor que x menor que 12, tá? E x segue uma distribuição normal, com média 10 e variância 64. Se a variância é 64, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, raiz de 64, 8. Tá? Então, a transformação que a gente vai fazer... deixa eu fazer aqui a transformação. Entre 6 e 12, tá? Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. É entre 6. Essa aqui é a minha distribuição Z. Deixa eu botar Z maiúsculo. E 12. Tá? Então, a minha transformação vai ser igual a 6. Eu vou subtrair a média. Deixa eu botar aqui. Para já fazer a conta. Ó. Igual a 6 menos a média, que é 10. Eu vou botar entre parênteses. E vou dividir pelo desvio padrão. Tá? Que é 8. Raiz de 64, 8. Aí o valor que eu tenho é menos 0,5. Tá? E agora no 12, no limite superior, vai ser igual a 12. Eu vou abrir um parênteses aqui. Menos a média, que é 10. Tá? Dividido por 8. E a conta vai dar 0,25 positivo. Então, com isso aqui... eu vou consultar a tabela da normal no ponto 25, o primeiro. Né? Deixa eu pegar aqui. Opa, desculpa. Ponto 25. Então, ponto 5987. É o primeiro ponto, 0,25. E o outro é menos 0,50, que é 0,3085, tá? Então, essa probabilidade vai ser 0,5987 menos 0,3085, tá? A probabilidade vai ser, aí eu vou botar aqui, igual, né? Aí eu vou botar igual a 0,5987 menos, quanto é o valor, o outro, 0,3085. Aí, com isso, eu encontro a probabilidade, que é 29,02. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa para o outro valor. X menor ou igual que 8 ou x maior que 14. Tá? Então, essa probabilidade vai ser, como é uma união, ó, tem escrito a palavra ou, vai ser igual à probabilidade de x menor ou igual que 8. Tá? Deixa eu botar aqui. Probabilidade de x menor ou igual que 8. Tá? E aqui a probabilidade de x maior ou igual que 14. Tá? Então, tem o valor 8 e 14. Nesse ponto 8, a gente vai fazer a transformação, ó, igual. Aí eu vou abrir aqui o parênteses. 8 subtraído da média, que é 10. E dividido, tá? Pelo desvio padrão, que é a raiz de 64, que é 8. Tá? Então, a gente quer... deu menos 0,25, é a probabilidade, já está transformado, né? De Z menor ou igual que 0,25. Depois a gente vai consultar a tabela.
tá? E aqui o 14, vamos fazer a conta. Vou botar aqui, igual, abrir parênteses, 14 subtraído da média, que é 10, e dividido, tá, pelo desvio padrão, que é 8. Então, o ponto também é 0,5. E a gente quer aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, a gente quer a probabilidade de Z maior ou igual que 0,50, tá? Essa probabilidade de ser menor ou igual que 0,25, a gente vê diretamente na tabela. A gente já tinha visto aqui, ó. É 0,5987, tá? Então, vamos botar aqui. Essa aqui é 0,5987. A gente olha direto na tabela. Essa aqui é a probabilidade de ser maior ou igual que... de Z ser maior ou igual que 0,5. Tá? Então, isso aqui vai ser... A gente pode olhar aqui na tabela. Tá? Esse valor é positivo ou é negativo? Deixa eu dar uma conferida de novo. Gente. Esse valor aqui é menos 0,25, 8 menos 10 dividido por 8, tá? É negativo, probabilidade Z menor ou igual que menos 0,25. Então, a gente vai ver a tabela, tá? E vai ser menos 0,2 até aqui chegar no 5, tá? Vai ser 0,4013, tá certo? Vai ser 0,4013. Eu me confundi que eu não considerei esse valor negativo, tá? Deixa eu até botar aqui. Igual a menos 0,25. Aí deu 0,4013, tá? E esse aqui, maior ou igual a 14, é maior ou igual que 0,50, tá? Então, vamos ver aqui, quando a gente considera o valor 0,50, é esse aqui, ó, 0,6915. Essa é a probabilidade de ser menor que 0,50, mas ele quer a probabilidade de ser maior, tá? A probabilidade de ser maior, eu vou botar aqui, é igual a 1 menos a probabilidade de ser menor. Quanto é essa probabilidade de ser menor? 0,6915. Ou seja, essa probabilidade de ser maior ou igual que 0,5 é 0,3085, tá? Então, como ele quer essa área menor ou igual, ou maior ou igual aqui, então a gente vai somar um com o outro. O resultado final dessa probabilidade solicitada vai ser igual a esse valor aqui mais esse outro. A probabilidade é 0,7098. Esse é o resultado do nosso cálculo de probabilidade, tá? Então, gente, a gente viu essas alternativas aqui para calcular a probabilidade usando a tabela da normal padrão com média 0 e variância 1, e também usando uma variável aleatória x com média diferente de 0, no caso é 10, e a variância é diferente de 1, no caso é 64, tá? Aí com isso a gente já viu os exemplos de como usar a tabela da normal, tá?
pode ser que em algum momento a gente tenha uma situação dessa aqui, ó, em que ele dá o valor da probabilidade. Ele já está dizendo, a probabilidade dessa área é 0,3. Aí ele está perguntando, quem é o valor do Z? Tá? Então, esse valor aqui que divide essa área, desse lado aqui é 0,3, e abaixo é 1 menos 0,3, que é 0,7. Tá? Então, a gente pode procurar na tabela da normal, na parte interna, o valor que mais se aproxima de 0,7, e esse valor vai ser o Z. Ele está dizendo que o valor é 0,53, mas vamos ver a tabela. Aqui, ó. A gente está procurando aqui, ó, o valor que mais se aproxima. A gente tem 0,67, 68, 0,69, aqui a gente já tem 0,70. Tá? Então, observa, 0,70, 19, 0,70, 54. Os valores que mais se aproximam é esse aqui, ó, 0,70, 19 e 0,6985. Mas quem é que está mais perto? Quem está mais perto é esse aqui, 0,70, 19. A gente está olhando na parte interna da tabela. E ele ocorreu para que valor de Z? 0,53, tá? Então, a gente observa, ó, quando ele já der a probabilidade e pedir para a gente ver quem é o valor de Z, a gente vai olhar na parte interna da tabela, quem mais se aproxima de 0,7 nesse caso, e encontra que o valor é 0,53, tá? Então, é o problema inverso, porque sempre antes eu cheguei aqui e disse, X segue esse comportamento. Quem é essa probabilidade? Tá? Aí a gente vai usar a tabela, faz a transformação para normal padrão e consulta a tabela para encontrar a probabilidade. Nesse caso aqui, a probabilidade já foi dada. Aí a gente vai olhar na parte interna da tabela para encontrar quem é o valor de Z. Tá? Então, observe. Antes eu achei Z e fui consultar a probabilidade na tabela. Agora aqui ele já deu a probabilidade. Aí eu fui achar quem era o Z. Tá? Quem era o Z que me dá essa probabilidade 0,3, tá? Então, ó, probabilidade de Z maior ou igual que 0,53 é igual a 30%. Com isso, a gente viu todos os casos em que a gente pode utilizar a distribuição normal, tá? Para calcular probabilidades para uma variável, tá? Que está representando um fenômeno de interesse que eu estou pesquisando. Certo? Então, essa basicamente é a forma que a gente tem de utilizar a tabela da distribuição normal para encontrar probabilidades para eventos, tá? De fenômenos de interesse. Tá? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? E vamos guardar essa informação, porque tudo que a gente vai fazer de inferência posteriormente, a gente vai precisar sempre de uma distribuição de probabilidade que, em geral, está baseado na distribuição normal. Tá? É importante a gente saber e utilizar essa distribuição de probabilidade e conhecer bem ela. Tá? Por hoje é só. Até mais. Tchau.